Era uma vez uma grande cidade, um grupo de pessoas que acreditavam nos seus propósitos e exatamente na união dos esforços. E fizeram emergir uma grande entidade que se tornou a maior instituição associativa da América Latina. Para conhecer melhor essa história, eu convido vocês a fazer um passeio por São Paulo. Um passeio bastante diferente, mas que vai seguir exatamente as pegadas da FEPESP ao longo da sua jornada e da sua história. Vamos voltar no tempo e conhecer um pouco o caminho do sucesso. Sejam bem-vindos. Nesse prédio funcionou a Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas, uma entidade que reunia principalmente imigrantes portugueses, né, em prol dos funcionários da construção civil. Né. Estamos falando em 1891, data da fundação da instituição, e esse prédio é de 1909. Né, e justamente esse prédio tem um significado, né, para a história do desenvolvimento da classe trabalhadora em São Paulo. E foi exatamente aqui onde que aconteciam as reuniões iniciais que marcaram o início da FEPESP. Como a FEPESP não tinha, na verdade, a sua sede própria, aqui se reuniam vários membros que deram início à história da associação. Um prédio histórico tombado pelo Compresp, que sofreu um incêndio em 2008 e que, na verdade, hoje se encontra abandonado. Né? Mas ele teve uma representação tão grande porque daqui se faziam vários discursos, né, nos movimentos grevistas. Né? Estamos falando em 1917, 1940, 1950. Portanto, a importância dele é tão grande que em 1910, o grande folclorista e poeta Silvio Romero fez um comício em prol da classe trabalhadora, um comício reflexivo, um marco para a história da cidade de São Paulo. Tá? E aqui, então, nasceu, na verdade, a FEPESP, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Uma instituição criada em 1909, e esse edifício de 1925 guarda realmente uma história. Aqui estamos falando do berço da associação, da FEPESP. Tá? Uma instituição criada por Antônio Olívio Rodrigues, que pregava exatamente a espiritualidade entre as pessoas, sem ter necessariamente um enfoque em uma religião específica. Um trabalho bastante interessante, diferenciado para a época, mas que, obviamente, no Salão da Meditação, a FEPESP criou aqui a sua primeira assembleia oficial, que a tornou, exatamente, presente e constituiu a instituição no estado de São Paulo. O prédio fica na Rua Rodrigo Silva, número 85, exatamente próximo à Praça João Mendes, bem aqui no centro de São Paulo. Um lugar que vale a pena conhecer. Antigo edifício AVC, 91 anos de idade, localizado na Rua Senador Feijó, número 30, antigo número 4. Aqui sim foi a primeira sede da FEPESP, que ocupou a sobreloja, o primeiro e o segundo andar. O gabinete da presidência ficava no primeiro andar, junto com sala de leitura. Na sobreloja ficava o restaurante, o salão de restaurante e o bar com cozinha. E no último piso, salão de jogos. Né? Tudo isso para oferecer ao associado benefícios, comodidade e tranquilidade. Estamos falando em 29 de janeiro de 1932, data que ela se instala exatamente aqui, bem na esquina da Praça da Sé, em frente à Catedral da Sé. Um marco para a história da FEPESP, que ficou aqui por alguns anos, já conquistando alguns ideais, como a revista da FEPESP e outros projetos interessantes que alavancaram a sua instituição na cidade de São Paulo. Aqui atrás está a Rua 7 de Abril, que faz menção e referência à data de abdicação de Dom Pedro I ao trono, 7 de abril de 1831. E era também um ponto de passagem para o Largo 7 de Abril, que hoje é a Praça da República. Né? Um lugar que marcou referência, começava exatamente aqui no Largo dos Piques, hoje Largo da Memória. E interessante é que aqui, em junho de 1933, a FEPESP inaugurava a Sociedade de Cooperativa
para os funcionários públicos do Estado de São Paulo. Né? Uma instituição que visava atender os associados, os funcionários públicos, né? Fornecendo gêneros alimentícios, alfaiataria, calçados e chapéus, a preços bastante interessantes e com parcerias com lojas, né, e instituições garantindo parcelamentos e facilidades de pagamento, como era o caso com as lojas Mapping. Né? Então, mais um ponto da associação. Hoje, obviamente, a numeração foi toda mudada, não existe mais o prédio de referência, mas aqui, exatamente nesse ponto da cidade, funcionou a Cooperativa dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Uma das referências históricas da FEPESP começa exatamente aqui. Né? Trata-se da primeira unidade de lazer, a chamada colônia de férias da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. E nós estamos falando de 1933, né? Veja, há 80 anos atrás, né? Há mais de 80 anos, se falava exatamente em implantar no litoral um ponto onde os associados da FEPESP pudessem desfrutar das suas férias de finais de semana, né? Com conforto e tranquilidade. Isso surgiu, na verdade, com o apoio, obviamente, né? Do interventor do Estado, e num anúncio em 12 de setembro de 1933, pelo então presidente, né, da FEPESP, anunciando, né, a instalação da colônia de férias do Guarujá. A primeira turma, o primeiro grupo a usufruir exatamente desse conforto, aconteceu em dia 16 de outubro de 1934, quando um grupo de associados partiu de São Paulo, da Estação da Luz, de trem, para se destinar exatamente e vivenciar um pouco dessa experiência lá naqueles idos da década de 30. Posteriormente, só em 1947, é que a FEPESP acabou obtendo a gestão integral da instituição, né, já que ela tinha um compartilhamento na época. Né. Em 1956, 57, várias melhorias foram instaladas, aconteceram, era necessário, tudo isso pausadamente. Em 1961 surge então a primeira reforma, né, de renome, e só em 1991 é que este prédio majestoso, a primeira colônia de férias, né, em colocação vertical do Brasil, se instala aqui. Né. Em 1998 é entregue oficialmente todo o processo de reforma, né, tornando-se aí uma das colônias mais disputadas dos associados da FEPESP, sobretudo nos períodos de alta temporada. Né. Um lugar de luxo, um lugar sofisticado para o conforto dos associados. Uma preocupação da FEPESP para com os seus associados, que vale a pena conhecer. A ilha de Santo Amaro, onde está o município do Guarujá, possui 27 praias, uma de cada tamanho, cada uma com a sua particularidade, mas todas muito paradisíacas. E a FEPESP foi muito feliz ao escolher exatamente a Praia de Astúrias para sediar a sua primeira colônia de férias. Um lugar paradisíaco de areias finas, brancas, de um mar azul e de uma estrutura ímpar. Chamava-se Praia do Guarujá, porém, Astúrias deu-se a esse nome em função de uma presença de espanhóis que moravam aqui nessa região. Dizem até que 2 deles eram tripulantes do navio Príncipe de Astúrias, que afundou nessa região, e abriram um bar exatamente aqui, e o local ficou conhecido como Astúrias, como é até hoje. Um lugar interessante, descolado, que vale a pena você conhecer. Em 1961, a Câmara Municipal de Santos resolveu homenagear a FEPESP e todos os funcionários públicos, concedendo a esta rua, que hoje é um calçadão, o nome de 28 de outubro, justamente o Dia do Funcionário Público. Isso demonstra realmente essa parceria, né, entre a instituição, o renome da FEPESP e também o poder público municipal. Tá?
Hoje esse calçadão, essa rua 28 de outubro, abriga várias tendas de artesanato, chamada de Feira de Artesanato das Astúrias, com várias lojas, vários artigos que você pode adquirir durante todos os dias da semana, né? Bem ao lado da sede da FEPESP, né? Então um passeio interessante que você pode fazer estando hospedado aqui na unidade de lazer, bem de frente à Praia de Astúrias, né? Um lugar descolado que vale a pena você caminhar e ver e apreciar o artesanato local. E aqui na unidade de lazer da FEPESP Guarujá, não poderia deixar de registrar um dos colaboradores, aliás, o mais antigo colaborador da FEPESP, né, da unidade aqui do Guarujá, o senhor Jorge Silva, né, que começou aqui, imaginem vocês, com 13 anos de idade. Seu Jorge, o que é prestar serviço e trabalhar para a FEPESP durante todo esse tempo? Para mim é uma honra trabalhar para a associação, gosto daqui, gosto do trabalho, de lidar com o público. Então, para mim é a minha segunda casa. Eu gosto do que faço. É muito, muito bom ter a rapaziada, os colegas de trabalho que estão sempre comigo. Então, eu acho excelente, é ótimo trabalhar para a associação. Sediado em um luxuoso edifício aqui na Astúrias, no Guarujá, a unidade de lazer Guarujá da FEPESP dispõe de 169 apartamentos, quádruplos e triplos, na categoria Astúrias e Pitangueiras. E nós estamos aqui no hall de entrada, né, nesse luxuoso living, né, e estamos aqui com o gerente geral, Wesley de Aguiar. Wesley, fala pra gente por que o associado precisa vir para o Guarujá e desfrutar disso aqui. Então, normalmente o nosso associado deve vir ao Guarujá para desfrutar das belíssimas praias que nós temos aqui em nossa região, no litoral sul do estado de São Paulo, e também dos nossos atrativos turísticos do Guarujá, a Pérola do Atlântico. Nossa unidade está situada bem na Praia das Astúrias, de frente ao mar e com belos atrativos. Nós temos piscinas, nós temos pista de caminhada, ginástica ao ar livre, salão de jogos, sala de bilhar, sala de carteado, sala de leitura, temos uma biblioteca e amplo espaço para as crianças. Venham para o Guarujá. Muito bem. Eu vejo que vocês têm aqui acomodações especiais para as pessoas portadoras de necessidades especiais. Fala um pouquinho para a gente disso. Sim, dentro dos 169 apartamentos, nós dispomos das acomodações em PNE, que são adaptados para os portadores de necessidades especiais, para que possam vir e usufruir também. E agora também contamos em nossa piscina com uma plataforma elevatória que pode dar acesso dentro da água para o cadeirante. E também temos uma cadeira anfíbio que permite que o nosso associado portador de necessidade especial também se utilize da praia. Muito bem, olha só, isso é questão inédita, hein? Só a FEPESP para pensar na comodidade e nesse nível de comodidade para o associado. As reservas são feitas pelo Flex, é isso? Exatamente, pelo Flex Reservas, sem contar também com nossa gastronomia, né? Sempre temos caldeiradas de frutos do mar, dispomos também da famosa paella e peixes, pois no litoral se pede peixe. Com a questão da pandemia, Wesley, como é que ficou? Já está recebendo normalmente as pessoas, as reservas? Sim, a FEPESP teve todo o cuidado e seguindo todos os protocolos, né? Os protocolos municipais, estaduais e federal também. E agora, nesse momento, nós estamos com 80% da capacidade de atendimento, com distanciamento social das mesas, uso de máscaras dentro da unidade. Aqui na unidade eu costumo dizer que a gente só não usa máscara na hora de fazer a refeição, mas para servir a gente usa máscara, luva, álcool gel e todo o distanciamento social nas áreas em comum. Muito bem. Então não tem desculpa, a sua oportunidade de vir, quem não conhece ainda vir conhecer, e quem já conhece vir revisitar aqui
a unidade de lazer, a primeira unidade de lazer da FEPESP, né? Com todo esse requinte. Né? O endereço, Rua General Rondon, 643, Praia de Astúrias, uma das melhores praias do Guarujá. Está anotado? Reservas pelo Flex, né? E nós vamos aguardar vocês aqui, não é isso, Wesley? É isso, venham para o Guarujá. Sejam bem-vindos ao Guarujá. Estamos subindo aqui o morro do Monte Serra, morro histórico aqui da cidade de Santos. Na verdade, ele leva esse nome em função da igreja que se colocou aqui em 1603, veja, no ano de 1603, a capela em homenagem a Nossa Senhora do Monte Serra. O acesso aqui é feito justamente por esse funicular, esse bondinho funicular, onde a gente sobe 175 metros do nível normal. E quem quiser subir a pé, ele tem a possibilidade também de você seguir e subir 415 degraus, chegando então ao topo. E o mais interessante é que de lá de cima você tem uma boa vista, aliás eu digo a melhor vista para a Baía de Santos, né? E compreender de fato o que é a cidade de Santos geograficamente. Você consegue entender por que Santos é uma ilha, né? A parte insular da ilha, e também avistar o Guarujá e principalmente toda a orla do porto. Né? O Porto de Santos, o maior da América Latina, você consegue avistar exatamente daqui. É o melhor lugar para você ter essa vista panorâmica da cidade de Santos, uma cidade histórica, né? Uma das mais antigas cidades brasileiras, né? Com 476 anos, e que na verdade serviu aí de palco para muitas histórias, não só do estado de São Paulo, mas da própria história do Brasil. Né? Ataques de piratas, corsários. Né? Santos guarda muitas histórias do Brasil colônia, muitas histórias de escravos, de engenhos antigos, enfim, e claro, do auge do café. Né? Tanto que nós temos aqui a Bolsa do Café, em um edifício belíssimo que marca realmente uma época. Sediando o maior porto da América Latina, sendo o portão de entrada de imigrantes que vieram do mundo inteiro e que aqui se estabeleceram, muitos deles, por construir o primeiro hospital do Brasil e também por possuir um grande entreposto pesqueiro da região sudeste, a cidade de Santos é um grande cenário brasileiro. Né? Aqui se abrigou muitas instituições, muitas empresas, muitos organismos públicos e, claro, a FEPESP resolveu fincar aqui a sua representação através de uma unidade regional. Muitos foram os funcionários públicos que aqui se estabeleceram, de ordens nos três poderes, nas diversas gestões públicas, e que marcaram realmente e contribuíram para o desenvolvimento da cidade. Isso fez com que a FEPESP, lá no começo da sua fundação, estamos falando na década de 30, resolveu aqui estabelecer uma delegacia regional, assim chamada na ocasião. E ela permanece até hoje, atendendo a todos os associados, né, a todo o funcionalismo público
que está aqui em toda a região da Baixada Santista e mais outros municípios da região. Assim, a FEPESP passa por aqui, pela cidade de Santos, e deixa sua marca, um capítulo a mais na sua história. Além da Câmara Municipal de Santos, outro bom exemplo da expressividade do funcionalismo público na Baixada Santista está aqui na Prefeitura de Santos, né? Através das suas secretarias de esporte, lazer, cultura, desenvolvimento econômico, saúde, segurança, né? Que agregam um número grande, né, de funcionários e muitos deles associados à unidade regional aqui da FEPESP. E notem que a sede da Prefeitura está exatamente no Palácio José Bonifácio, um prédio suntuoso que foi construído no mesmo período da fundação da FEPESP em São Paulo, na década de 30. Né? Passou por algumas reformas, mas está aí trabalhando, obviamente, e muitos desses servidores são ainda filiados à FEPESP. A Prefeitura de Santos fica na Praça Visconde de Mauá, bem no centro histórico de Santos, justamente próximo a outros pontos de repartições públicas com vários outros funcionários públicos e também da onde parte o bonde histórico de Santos. Visando facilitar e atender os seus associados, a FEPESP dispõe hoje de 16 unidades regionais em todo o estado de São Paulo. Na Baixada Santista, em Santos mais precisamente, a unidade regional, uma das mais antigas da instituição, reserva uma série de serviços, né, para o associado, como reservas de hospedagem, serviços de eventos, cursos, palestras, cursos de idiomas, yoga e uma academia de ginástica à disposição para a sua exercitação. A unidade representa, na verdade, todos os municípios do litoral e também mais 26 cidades da região. Uma das unidades mais antigas testemunha, obviamente, o seu fortalecimento e a sedimentação na cidade de Santos. Estava instalada anteriormente num conjunto pequeno, também no bairro do Gonzaga, mas posteriormente se instalou numa outra acomodação com mais de 200 metros quadrados de construção e para o conforto de todo o seu associado. Venha conhecer a unidade regional de Santos e conhecer os seus serviços. A presença da FEPESP na Baixada Santista. Construído em 1924 e inaugurado em 1929, ainda inacabado, o edifício Martinelli foi um dos primeiros arranha-céus aqui da cidade de São Paulo e da América Latina, inclusive. Na verdade, ele acabou sendo inaugurado inacabado, né? Com 12 andares apenas, e somente lá em 1930 é que ele foi realmente concluído com 30 andares. E foi um grande espanto para a população construir um edifício de tamanho porte, né? E para justificar isso, o seu construtor, Giuseppe Martinelli, um italiano, empreiteiro de obras, resolveu se instalar no último piso para mostrar que o espaço era seguro, que o prédio não ia cair. Ele obteve grande sucesso, até que na década de 70 ele acabou entrando em declínio, acabou virando um grande lixão, e a prefeitura acabou assumindo isso, restaurando completamente o imóvel, e hoje ele abriga então vários setores, né, da municipalidade. Um grande destaque é que aí se instalou, além do Cine Rosário e também do Hotel São Bento, grandes entidades de classe, sindicatos, associações, clubes, né? E claro que a FEPESP esteve aí instalada por um curto período, no final da década de 30, 1939. E aí esteve instalada por um pouco tempo até se mudar, na verdade. Então, dentro da história da FEPESP, o Martinelli faz parte integrante dessa caminhada e dessa evolução de sucesso. A antiga Rua do Matemático, atual Rua Tabatinguera. Tabatinguera em Tupi-Guarani significa lugar de muito barro, e justamente porque daqui se saíam os barros para pintar as casas de branco, né? Isso desde o período colonial.
né, passando pelo período imperial também. Então uma rua que marca exatamente isso, e justamente em 1901 surge aqui a igreja, a capela de Nossa Senhora, a capela de Santa Luzia e também do Menino Jesus, né, uma promessa exatamente da antiga proprietária da chácara que aqui existia. E por coincidência, em 1934, agosto de 1934, quase que a AFEPESP vira vizinha exatamente dessa capela, né? Justamente porque nesses terrenos, nessa propriedade que nós temos aqui, número 24 e número 26, a AFEPESP lançou aqui a sua pedra fundamental, com a ideia de aqui fazer a sua sede, uma sede com 6 andares, né, que acomodasse todas as suas instalações. Foi feito um grande evento durante a pedra fundamental, vários políticos e várias pessoas, personalidades importantes estiveram presentes no lançamento, inclusive com a banda oficial de São Paulo. Porém, infelizmente, por razões financeiras, a AFEPESP não conseguiu concretizar esse seu sonho de ver instalada aqui, bem perto da Praça da Sé, a sua sede social, que ficou para ser instalada mais tarde em outra ocasião. Um marco para a AFEPESP, Rua Tabatinguara, ao lado da Praça da Sé. Iniciando no Largo São Francisco e terminando no Largo São Bento, a Rua São Bento marca história na cidade de São Paulo e também na história da AFEPESP. Sendo um dos ângulos, né, do próprio triângulo paulistano, junto com a Rua 15 de Novembro, a Rua Direita, a Rua São Bento guarda aí histórias de várias lojas antigas, né, que marcaram presença na história do paulistano no dia a dia, como a Botica Veado do Ouro, né, como outras tantas lojas que aqui funcionavam. A própria associação se estabeleceu aqui num sobrado, nessa rua que não existe mais hoje, lá no final dos anos 30, e deixou registrado um pedaço também da sua história. Ficou por um curto tempo, né, mas marcou e registrou presença em mais uma sede aqui na cidade de São Paulo. Ao contrário do que muita gente pensa, a Rua Direita não é uma rua reta, uma rua que tem curvas. E ela recebe esse nome justamente porque ela está à direita da igreja da Praça Patriarca, da Igreja Santo Antônio. Assim ela tem esse nome, como outras ruas direitas de outras cidades do Brasil. Porém, aqui na confluência com a Rua José Bonifácio, que leva o nome em homenagem ao Patriarca da Independência, nós temos história, uma grande história, um pedaço da história da AFEPESP, né, que se instalou aqui num edifício que já não existe mais, em 2 andares. Né, isso nos idos de 1940, década de 40. E aqui ela se estabeleceu por algum tempo, concluindo grandes projetos, né, que a destacaram aí no seu desempenho para junto dos funcionários públicos do Estado. Né. Hoje nessa localidade existe o edifício Triângulo, um edifício histórico, que tem aqui exatamente na sua fachada uma obra do Di Cavalcanti, o grande artista da Semana de 22, que faz menção justamente ao lado artístico do edifício. Né? Essa pintura essa obra passou por alguns projetos de restauro, mas ainda continua realmente em defasagem. Né? Mas esse edifício foi criado, na verdade, nada mais nada menos do que o escritório satélite do grande, né, arquiteto em 1955, que dava um estilo Manhattan, um estilo diferenciado para a época, um formato de bolo de noiva. Né? E ele então veio a se destacar em relação a todos esses prédios que existiam na região. A maioria deles eram conjuntos assobradados, com poucos andares, né? E que acabou ganhando essa grande repercussão por ser uma obra do Oscar Niemeyer, o grande Oscar Niemeyer. Né? Então a associação passou uma fase da sua vida aqui, né, e marcou presença nesse trecho com a entrada pela Rua José Bonifácio. Vale a pena a gente relembrar um pedaço dessa história. O edifício do CBI, cuja sigla significa Companhia Brasileira de Investimentos, surgiu em 1946, data da sua construção. E foi muito polêmica a sua construção aqui no Vale do Anhangabaú, justamente porque ele contrastava, obviamente, com os estilos mais antigos, né, do edifício do Teatro Municipal e do edifício do antigo Hotel Esplanada, que fica ao lado dele. Então isso gerou muita polêmica, né, até que ele fosse liberado de fato e inaugurado em 1951.
E exatamente em 1951 foi que a FEPESP se instalou exatamente aqui, comprando sua primeira sede própria, no 16º andar, e instalando todos os seus departamentos aqui, né? Isso foi uma grande conquista, uma grande glória, e foi inclusive o período em que a FEPESP conquistou inúmeros desafios, né, em função da sua evolução enquanto associação, né? Os direitos trabalhistas, muitos deles foram conquistados nesse período, né? Novas sedes, unidades de lazer foram conquistadas nesse período. Ela se transformou em entidade de utilidade pública exatamente neste período, quando estava exatamente neste prédio. Então, na verdade, o prédio do CBI, que ainda mantém no 16º andar uma das instalações da FEPESP, foi um grande palco, né, de acontecimentos e de grande êxito para a associação, né? Hoje funciona aí a biblioteca, né, e algumas atividades são realizadas aí nesse 16º andar. Inaugurada em 5 de novembro de 1975, o Palácio Luso Júnior é a sede oficial da FEPESP, né? Um sonho de muitos anos que foi se concretizado no dia da inauguração, com a presença do então governador Paulo Egídio Martins e todas as autoridades aqui do estado de São Paulo, né? Um espaço que reúne aí vários setores, vários departamentos, são 8.800 metros quadrados, 12 pisos, 11 andares, que está aí à disposição, né, para a visita do associado, do funcionário público. Aqui na Venceslau Braz, número 206, está outro edifício que abriga alguns setores da FEPESP, né? Ao longo desses 90 anos, vários pontos foram instalados, e aqui então está o Departamento de Educação e Cultura, a Coordenadoria de Esportes, né? E a Escola FEPESP foi criada mais recentemente, em 2011, trazendo uma nova visão, né, de trabalho para a associação. Então, esse prédio está na história, né, faz parte da história da FEPESP, e vale a pena você passar aqui para conhecer um pouco desses setores, entender um pouco da estrutura da FEPESP em São Paulo. Reinaugurada em 5 de julho de 2013, a Galeria Jorge Mancini faz parte do acervo da FEPESP. Uma série de peças são guardadas aqui que vale a pena ser visitadas, já que a própria FEPESP fez parte, né, da Revolução de 32 e muitos associados foram combatentes, né, nesse momento difícil, né, do estado de São Paulo. A galeria reúne vários elementos e fica instalada na Rua Venceslau Braz, número 206, no térreo exatamente do prédio da associação. Vale a pena você visitar. Desde a sua fundação, a FEPESP manteve suas instalações aqui, no eixo central da cidade, próximo à região da Sé. Um dos endereços, ainda até hoje, é esse aqui, na Rua Bittencourt Rodrigues, número 88, edifício São Roque, onde funcionam, entre outros setores, o Departamento de Audiovisual, o Departamento de Marketing e a Coordenadoria Social. As cidades estão em constante transformação. Transformação demográfica, social, cultural, ambiental, econômica e digital. Consequentemente, as instituições que nela coabitam também se transformam, contam histórias e deixam marcas e memórias. As paisagens mudam diariamente com as atitudes e com os impactos. Vencem desafios e abraçam novas conquistas. E com o tempo, ganham novos cenários. Mas as histórias ficam e se eternizam, para que as experiências vivenciadas atravessem séculos e alimentem as futuras gerações. Parabéns à FEPESP, uma senhora de êxito que completa 90 anos e comemora, em grande estilo, a construção de um legado de glória e sucesso. Há um componente importante no processo histórico da FEPESP, que é o da decisão de construção de uma sede social, que remonta aos anos 1960. A inauguração da sede social se dá em 5 de novembro de 1975. A história da associação
nos mostra um movimento combativo e coletivo no encaminhamento dessa decisão. A instalação de uma sede social, então, pode resumir-se a um ideal associativo, dos mais representativos, associados unidos em prol de uma causa coletiva. Por outro caminho, há também um simbolismo bastante expressivo em dar visibilidade à figura da presidência da FEPESP, representada neste espaço em que estamos, o gabinete da presidência. A presidência não é uma pessoa, é uma instituição formada por pessoas que se notabilizaram na entrega de um trabalho que visasse o mesmo objetivo de coletividade. De minha parte, sinto-me honrado em fazer parte também desta história.